Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa segunda-feira para começar a nossa semana abençoada, meditando na palavra de Deus. E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte desta turma que ama a palavra do Senhor. Então, antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, sendo assim nós abençoamos as pessoas, combinado? Então vamos começar a nossa semana abençoada e eu quero falar sobre algo muito interessante, muito importante, sobre uma pessoa maravilhosa, linda, uma pessoa que nos ama. Eu quero estar falando de uma pessoa que nos entende, que nos conforta, que nos consola. Eu quero estar falando sobre o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus habitando dentro de nós. E durante toda esta semana nós vamos estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo, combinado? Eu quero estar lendo com vocês João capítulo 14 e nós vamos estar lendo do versículo 16 até o versículo 18 e hoje nós vamos ler bastante versículos, então fique comigo, tá? Vamos lá então, se você pode abrir sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, vamos estar estudando junto essas lições de hoje, dessa segunda-feira, combinado? Então diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha que promessa maravilhosa, né? Jesus falando ali aos seus discípulos, falando sobre a promessa de um Consolador, falando da promessa do Espírito Santo. E apesar de nós falarmos muito sobre Jesus, sobre Deus, na verdade eu percebo que muito pouco se fala sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Então nós vamos aprender também de uma forma teológica hoje um pouco da doutrina do Espírito Santo. É claro que é muito abrangente, não dá para nós tratarmos rapidamente, né, em poucos minutos ou em apenas uma semana, porque a doutrina do Espírito Santo é muito extensa. Mas tudo aquilo que nós conseguimos aprendermos, absorvermos e aplicarmos para a nossa vida durante essa semana, nós vamos aplicar, combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando Jesus fala aqui de um outro Consolador, ele está falando de um outro em igualdade em essência, não uma outra pessoa, não, mas o Espírito Santo sendo Deus, tendo a mesma essência de Deus, tendo a mesma essência de Cristo. Então precisamos conhecer melhor o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é autoexistente. O que significa autoexistente? Ou seja, que não depende de nada fora de si para existir. Então o Espírito Santo, assim como Deus Pai e Deus Filho, ele existe por si só, ele é autoexistente, ele é eterno, né? Ele sempre existiu. Outra coisa, então Deus, embora seja único, subsiste em três pessoas. E isso é algo também que precisa ficar bem claro. Deus como um único Deus, mas que subsiste em três pessoas. E é claro que no nosso finito entendimento nós temos dificuldades de compreender, né, um Deus em três pessoas, mas nós vamos tentar durante toda essa semana estar trazendo aqui um entendimento de uma forma simples, de uma forma clara, né, de uma forma mais objetiva sobre esse Deus maravilhoso que subsiste em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus com a mesma essência, mas em manifestações diferentes. Então, vamos tratar sobre a doutrina do Espírito Santo, que se chama pneumatologia, e é a ciência que estuda o Espírito Santo de Deus. Pneuma fala de vento, de espírito, né? E logos fala de estudo, ou seja, vamos estudar sobre o Espírito Santo. Vamos estar falando sobre a natureza, sobre a obra do Espírito e também sobre o ministério do Espírito Santo, qual a sua importância, né, para as nossas vidas hoje. Então, nós podemos compreender que no plano da salvação, sabemos que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é o responsável por aplicar essa obra na vida dos pecadores. E aplicar significa pôr em prática. Então nós podemos entender aqui que
Deus planejou. Esse Deus planejou, nós podemos entender que Deus Pai, Deus Filho planejou. Jesus executou, né, vindo em carne, né, se fazendo homem como nós, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois que Jesus executou, subiu ao céu novamente, e o Espírito Santo agora aplica em nós essa boa obra, nos preparando para ir morarmos com Deus, para irmos morarmos no céu. Então vamos lá. Lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, vem comigo, Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aqui, por que eu escolhi esse texto também, né? Muitos textos falam sobre o derramar do Espírito, sobre o Espírito Santo, Consolador, que nós vamos estar lendo ao longo da semana. Mas eu achei interessante porque aqui o profeta Joel, ele fala assim: e há de ser que depois. Por que depois? Porque nós vemos o Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos o Espírito Santo na criação. Nós vemos a atuação e a manifestação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Então, deixando de lado, né, algumas teorias e algumas coisas que muitos não acreditam relacionadas ao Espírito Santo, que muitos acreditam que o Espírito vem só do Pai e muitos outros acreditam que o Espírito vem do Pai e do Filho. Muitos acreditam que o Espírito Santo é uma força, que é só uma energia. Tirando tudo isso, vamos trazer aqui, né, para o nosso ensino bíblico, o que a Bíblia nos fala. E a Bíblia fala que há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Então se fala num depois, fala da atuação do Espírito desde o começo, só que de um Espírito que não estava derramado, de um Espírito que não estava sobre todos e para todos, né? No Antigo Testamento, nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre algumas pessoas, né? Ele vinha quando era necessário, de forma esporádica, não era derramado. Quando Deus queria usar um juiz, quando Deus queria usar alguém, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e Deus usava aquela pessoa naquele momento, como Sansão e muitos outros, né? E depois o Espírito se retirava. Então, nós podemos entender que o Espírito, ele não era derramado, mas Joel, ele declara, ele profetiza que haverá um tempo que depois derramará. Depois do quê? Depois da vinda de Cristo, depois de Cristo executar tudo aquilo que ele tinha para executar, para cumprir, né, para o nosso plano de salvação, aí sim ele voltaria ao Pai, mas não nos deixaria só, derramaria do seu Espírito e enviaria um outro Consolador da mesma essência para estar conosco, né? Então isso precisa ficar claro, que antes o Espírito já atuava, mas agora, nos nossos dias, ele está derramado, combinado? Então vamos lá. Então tudo o que precisamos saber sobre Deus, né, seu Filho e o Espírito Santo, só encontraremos em Deus e em sua palavra. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, relacionado a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, está na única fonte, que é a sua palavra. Qual é a revelação de Deus? A sua palavra. Então nós precisamos buscar aonde? Na fonte. Claro que estudos são importantes, né? Muito importantes. Nós estudamos, eu vou até trazer aqui para vocês uns exemplos aqui deste livro que eu achei maravilhoso, Fundamentos da Fé Cristã, ó. Eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês, mas nós precisamos buscar na fonte, e a fonte é a Bíblia. A fonte para nós sabermos e conhecermos sobre Deus é a palavra de Deus e não a outra, combinado? Então nós cristãos, nós vemos uma pluralidade nas manifestações de Deus. No entanto, isso não é politeísmo, ou seja, nós não acreditamos em vários deuses, nós acreditamos em um único Deus que se manifesta de forma diferente, como nós falamos aqui, ou seja, um Deus único, mas que se manifesta de forma diferente. Então nós cremos em um único Deus. E sobre isso daqui, sobre essa manifestação, quando se fala de único, né, nós temos aqui vários textos que falam sobre Deus sendo o único. Lá em Deuteronômio mesmo vai falar, e eu vou estar trazendo para vocês aqui o que significa esse único lá em Deuteronômio. Mas antes disso, eu quero ler com vocês Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 5. Olha só o que Efésios diz. 4 a partir do versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então é um só Senhor, um só Deus. Tiago 2, no versículo 19, diz assim, ó: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Olha só, tu crês que há um só Deus? Fazes
bem. Por quê? Porque há um único Deus. É claro que, como eu falei, nós temos dificuldade de entender, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa trindade, na verdade, mas há um único Deus. Então vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu trouxe aqui para vocês que eu achei muito interessante, né, o que esse livro fala sobre esse versículo, porque nós sabemos que lá em Deuteronômio, né, foi escrito em hebraico. Olha o que ele diz aqui, né, relacionado a este texto em hebraico. Contudo, nesse texto, a palavra para único é echad, que significa não um em isolamento, porém um em unidade. De fato, esse termo nunca é usado na Bíblia hebraica referindo-se a uma entidade singular. Ele é empregado para aludir a um cacho de uvas, por exemplo. Olha que interessante, na Bíblia hebraica, escrito em hebraico, nunca esse único é tido ou referido como um singular, mas sim empregado e aludido como um cacho de uvas. Ou seja, esse único Deus aqui engloba Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que não se trata de uma forma singular, mas de uma forma única, no sentido único, mas como deu exemplo aqui, aludindo a um cacho de uvas. Nesse sentido aqui, está falando o quê? De um único Deus, como nós falamos, com manifestações diferentes, tá? Então aqui embaixo ele ainda vai falar assim, né? Uma de nossas dificuldades é que não temos uma palavra adequada em nossa língua para expressar a natureza das diferentes existências dentro da Trindade. E isso aqui realmente é verdade. Nós não temos na língua portuguesa uma palavra que define com exatidão a Trindade, né? Quando se fala em Trindade, nós já entendemos que fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas na questão de compreender, de entender, né? Nós temos um pouco de dificuldade, né? Porque o nosso português, ele não expressa, né, de uma forma adequada e completa essa questão da unidade, da Trindade do Senhor. Mas vamos lá. Então nós vamos estar vendo agora a definição de um teólogo, Millard Erickson, não sei se se pronuncia assim, mas ele define assim, ó: o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o crente, no sentido de que o Espírito Santo é ativo dentro da vida dos que creem. Olha que interessante. Então, achei muito interessante essa definição. Por quê? Porque o único jeito de nós compreendermos a Trindade é permitindo, é entendendo pela fé a função, o ministério, a obra do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque ele fala que o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, se torna pessoal para nós. Então, a única forma de Deus se tornar pessoal para nós, de Jesus se tornar pessoal para nós, é o Espírito Santo de Deus ativo na nossa vida. É nós compreendermos a obra do Espírito Santo, é nós entendermos o ministério, qual a função do Espírito Santo como Deus. Então, a única forma de nós compreendermos Deus em exatidão é permitindo, é entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele esteja ativo dentro de nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 16, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos templo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Automaticamente, Deus Pai, Deus Filho também habita em nós através do seu Espírito, amém? Então, eu queria dar essa introdução aqui, é rápida, breve, mas para que nós venhamos a entender e durante toda essa semana falar sobre a obra, falando sobre a função, ministério, né, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que ele é uma pessoa. E como é bom, maravilhoso saber que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que ele está em nós, que ele habita em nós, que ele não está só sobre, né, como nós falamos, lembra semana passada lá em Gênesis, pairava sobre a face das águas. Então nós entendemos que ele não só paira, hoje ele habita dentro de nós, ele foi derramado e habita dentro de mim e de você, nos direciona, nos orienta, nos guia, nos impulsiona, nos aproxima de Deus, nos santifica para morar no céu. Então esta é a palavra que eu tenho para você nessa segunda-feira, que nós possamos ser mais próximos do Espírito Santo de Deus, falando com ele, entendendo ele, compreendendo, né, que ele também é Deus e esse Deus Santo habita dentro de nós, para que tenhamos comunhão, porque o único jeito de termos comunhão com Deus é permitindo que o Espírito habite em nós, dentro de nós, amém? Então, eu te espero aqui amanhã para nós continuarmos falando sobre o doce Espírito Santo de Deus e entender um pouco mais sobre ele, combinado? Então, Deus
Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim nós abençoamos as pessoas, combinado? Deus te abençoe e eu te espero amanhã, a nossa próxima jornada de lições.